Vamos então direto para Nova York, onde está o Jamil Chad, para a gente fazer o nosso primeiro bloco. Muito bem-vindo, Jamil. Tá frio aí em Nova York, não? Toledo, como vai? E Thales também, um abraço aí para ele, que está chegando logo mais. Olha, tá frio sim, o inverno tá chegando, mas eu ouvi dizer que não tá tão frio como deveria estar, né? Mais um sinal de que não, as coisas não estão normais. Agora, falando em coisas não normais, tem uma coisa que me passou pela cabeça, estava falando golpe ou não Aham. golpe, né? A gente está vendo o Botafogo quase campeão, né? Vamos ver, calma. O O ano Botafogo quase passado já campeão. chegou tão perto quanto, Calma, né? calma, você vai entender minha lógica. O Tá. Botafogo quase campeão. Presidente americano quase assassinado. E um golpe quase dado. Não está parecendo anos 60, não? Isso tudo? Né? Tem alguma Olha, coisa que está me lembrando anos 60, Jamil, que eu não, talvez. eu não, eu não sei o que você quis dizer com isso, o que está por trás dessa pergunta. Eu só devo dizer que eu não estava lá nessa época, tá Ah, bom? então tá bom. Não, Né? O Thales tampouco, né, Thales? É tão ah, pouco, eu não, nem longe. nem sabe do que era isso. Então Isso tá é bom. anos Não 60, sei que do que é você está isso? falando aí, Tá bem, tá Jamil. bem, tá bem. Não, Você vamos está mudar de mencionando assunto. um tal de Garrincha, né? Que parece que Isso, jogava no Botafogo isso, nos anos isso. 60, melhor Ele jogador mesmo. do mundo junto com o Isso, Pelé, tal, isso. ganhou a Copa de Não, 62 sozinho. isso, isso. É, não. Não, Eu só não. nasci em 66, Jamil. Ah, Eu então só tinha pronto, 4 anos pronto, pronto. quando, né? Vamos mudar de Tá. assunto. Vamos falar de comércio. Vamos Não, falar de não, comércio. mas não. Eu gostei da sua premissa, porque de fato é uma regressão que a gente está vivendo, né? Exatamente, exatamente. Porque a gente assistiu, e aí é a nossa geração que viu isso acontecer, a gente saiu de um mundo atomizado, com Uhum, polos e lados e dificuldade de transações de pessoas e mercadorias entre países, para um mundo que é quase um quintalzão, né? exato. Dos Estados Unidos, talvez, ou da Europa, não sei, ou do Japão, ou da China, está para discutir, mas enfim, é uma coisa só, né? Que o volume, o tráfego de mercadorias, de navios, de mercadorias e transações financeiras, então nem se Uhum, fala. Foi um negócio revolucionário que a gente viveu nos últimos 30 anos. E parece que esse período está chegando ao fim, né? é. Hoje, o presidente Lula participou de um encontro com empresários. Sempre que ele participa de encontro com empresários é bom porque dá lead. Lead é como a gente fala, que dá título, né, para os jornalistas aqui. E ele falou que o que está acontecendo é uma guerra, que o comércio é uma guerra. E daí fez algumas previsões que depois eu vou querer que você responda se você concorda ou não, de que, por exemplo, o acordo do Mercosul com a União Europeia, cuja negociação já dura 25 anos, e que, como você relatou na sua coluna, foi taxado de como é que é? Jurássico, dinossáurico, sei lá, Dinossauro. dinossáurico, né, por uma parlamentar francesa. Aliás, foi uma unanimidade, né, Jamil? Da Impressionante. extrema esquerda à extrema direita, todo mundo estava xingando a Impressionante. carne brasileira e o Mercosul, né? Mas que a França não apita nada, que o acordo com a União Europeia, está aí o representante da União Europeia aqui no Brasil, supostamente para fechar esse acordo. Então, assim, a pergunta que eu te faço é: o Brasil tem como ganhar, já que é uma guerra, como o Lula falou, o Brasil tem condições de ganhar essa guerra? Olha, Toledo, isso é extremamente curioso, toda essa história. Eu não estava nos anos 60, mas eu estava no início da negociação entre Mercosul e União Europeia, em 1999, no Rio de Janeiro, Jacques Chirac e Fernando Henrique Cardoso. Eu me lembro muito bem do entusiasmo. O entusiasmo com o quê? Não era só um entusiasmo com o acordo bilateral, era um entusiasmo com a globalização. Né? Existia uma espécie de utopia de que essa abertura de mercados, que tudo isso ia gerar riqueza para todos. Olha só, para todos. Né? Ou seja, sim, haveria algum setor ou outro que teria algum impacto, mas a economia toda acabaria crescendo e essas pessoas que perderiam setorialmente acabariam também ganhando de uma forma geral naquela comunidade, naquela nação, naquela sociedade. Bom, 25 anos depois, o que nós vemos no parlamento francês, mas também em várias discussões aqui nos Estados Unidos, Donald Trump, por exemplo, e tantos outros dizendo assim, não, opa, esse negócio de livre comércio não é tão bom assim quando a gente não tem garantias de que a gente
vai ser o vencedor, né? Uhum. Enquanto os americanos e os europeus tinham absoluta certeza que a abertura de mercados representava abrir o teu mercado para os meus produtos, e os teus produtos aqui, obviamente, não teriam tanta competitividade, então, portanto, não teriam grandes chances. Enquanto isso era legal, Toledo, vamos para cima, porque o livre comércio era, de fato, a regra do jogo. Né? Então, enquanto isso valia, ótimo. Quando começa a mudar? Quando o livre comércio também estimula ou impulsiona a China e outros países, inclusive o Brasil, a concorrer de igual para igual. Quando isso começa a acontecer, europeus e americanos dizem: opa, calma aí, esse negócio de livre comércio não é bem assim, vamos conversar, porque o setor X daqui no meu país não pode perder. O setor agrícola francês, que representa 4% do PIB, 4% do PIB francês, não pode perder. Aí, obviamente, o que a gente descobre é que, claro, essa liberalização, esse livre comércio funcionava quando eu tinha certeza de vitória. Você perguntou, o Brasil tem chance de ganhar? Com esse acordo, não. E aí eu vou te dar alguns números muito reais do que já foi esse acordo e do que ele é hoje. Esse acordo, em 2006, por exemplo, 2006, ou seja, quase há 20 anos, eu estava numa negociação em Lisboa entre Mercosul e União Europeia. O acordo estava para ser assinado, de um lado, o então chanceler Celso Amorim, do outro lado, o comissário de comércio da União Europeia, Pascal Lamy, e por pouco não foi fechado, faltou só um detalhe: as cotas das carnes. Quanto que era a cota da carne que os europeus tinham oferecido ao Brasil, ao Mercosul naquele momento, que o Brasil não aceitou? 90 mil toneladas. 90 mil toneladas por ano que poderiam entrar de carnes brasileiras no mercado europeu sem pagar tarifas. Sabe quanto é o volume de carnes que o Brasil vai ganhar se fechar esse acordo agora? 60 Quanto? mil. 60 Ou mil seja, toneladas. perdemos um terço do que a gente não aceitou 20 anos atrás, 20 anos atrás, né? 30 Exatamente anos isso, atrás. Toledo. O acordo que vai ser assinado, na minha percepção, a União Europeia vai tentar atropelar a França e vai tentar fechar esse acordo. Esse acordo de hoje, ele é menor do que o acordo que nós já nos recusamos a assinar em 2006. Então, para que assinar? Bom, para que assinar obviamente a pergunta, mas dos impactos diretos desse acordo é obviamente geopolítico, mostrar, olha, sim, existe uma aliança entre Mercosul e União Europeia, uma aliança que também tem um capítulo comercial muito importante e que esse capítulo comercial ele pode ser uma espécie de plataforma para investimentos, para outras coisas. Agora, não adianta você dizer que as 60 mil toneladas de carne lá na Europa, não mais aqui na Europa, mas lá, né, vai então invadir o mercado europeu e vai acabar com todos os produtores franceses de carne, etc. Não, não é verdade. 60 mil é mais ou menos 3 dias de comércio da China. 3 dias de comércio do Brasil para a China. Ou seja, não vai haver É uma nada. inundação. Nada. Rigorosamente nada. Mas o que tem os Uma, franceses uma do ombro? churrascada de comemoração do campeonato pela torcida do Botafogo vai consumir mais carne do que a União Europeia, do Não que vai tenho consumir ao dúvida longo de um ano. Não tenho dúvida alguma que no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo, né, vai ser consumido mais carne do que isso aí. Por quê? Agora, e aí é a questão. O que estava em jogo ontem no parlamento francês não era a sobrevivência do produtor de carne da França. Ali, o que nós vimos, e por que essa unanimidade absurda entre extrema-direita e extrema-esquerda, entre ecologistas e a direita mais radical, todo mundo ali, a direita empresarial, todo mundo ali querendo defender. Por quê? Porque você tem ali uma disputa de uma narrativa de quem é que defende os interesses franceses de uma forma mais chauvinista. Ali pode falar a palavra chauvinista, né, no caso. Uhum. Por quê? Porque o que estava em jogo não era o produtor agrícola francês, e sim a tentativa de se posicionar como o grande defensor da indústria ou dos interesses franceses. Isso, claro, já olhando para as eleições que começam, não é imediato, já é um pouco mais para frente, mas é isso que está em jogo. Aí, de repente, o que a gente escutou ontem foi espetacular. O debate, eu passei as 4 horas escutando o debate, porque ele foi espetacular nesse sentido. Você ouvia ambientalistas
defendendo a Amazônia. Então, não podemos comprar carne do Brasil porque nós precisamos. Aí você ouvia a extrema-direita defendendo o trabalhador, os direitos dos trabalhadores. Olha, a extrema-direita defender direitos é impressionante, né? Mas, enfim, estava ali. E você ouvia de todos os lados o mesmo argumento: a crise sanitária que existe no Brasil. Bom, vamos também desconstruir esse argumento. Se essa crise é tão grande, por que eles compram hoje carne brasileira? Por quê? Qual é a grande diferença do acordo ou não acordo? Com o acordo, essa carne vai entrar sem tarifas. Ah, mas então hoje ela não É entra? que a Claro que entra. tarifa, Jamil, ela desinfeta a carne. Você não entendeu? É isso que eu, Pô, entendeu? É um desinfetante. A tarifa, na verdade, é um ah, desinfetante da carne brasileira. olha, Pagando, isso. né, dinheiro, tá valendo. Então, mas essa é a questão. Inclusive, eu falava com o diplomata brasileiro, que ele falou: olha, deixa eu só te contar uma historinha que está acontecendo por trás. Sabe dessas 60 mil toneladas que a gente vai ter já de direito? Nós já exportamos mais do que 60 mil toneladas. Ou seja, a grande diferença é isso que você falou: o que vai entrar de receita para tarifa ou não. E a concorrência é real? Claro que é uma vantagem real, mas é pequeno, é um acordo pequeno, ele é um acordo político acima de tudo, e é um acordo que hoje, quando os europeus, os franceses chamam de dinossáuricos, etc., é porque, de fato, ele começou em 99, quando não existia internet, não existia celular, né, não existia nada disso. Mas o que existia, e essa é uma parte permanente, aparentemente, do DNA francês, é o protecionismo. O Thales, você entrevistou o então chanceler e hoje assessor especial da Presidência da República do Lula ontem, não foi? E o que ele falou? Você tá mudo aí, Thales? Ah, ele tentou escorregar, né? Tentou escorregar o tempo inteiro, porque não tem muito o que dizer. Para você ter é o que Jamil tá falando aí. O Jamil está falando. Olha, era 80 mil toneladas o acordo. Hoje em dia, a gente baixou para 60 e a gente está exportando 77 mil toneladas. Isso, Foi o que exportou em isso 2022. mesmo. 77 mil toneladas, 77, pouco. Então, não faz diferença Não. grande. A diferença Mas foi só então, a uma pergunta forma que eu de faço para você é tratar. o seguinte: por que nós estamos discutindo esse acordo do Mercosul se nós estamos discutindo peanuts? Não era mais importante estar discutindo alguma coisa com a Índia, com a China, sei lá com Uhum. quem? É o que ele mais comemorou. O que ele mais comemorou, ele disse: olha, o fato é o seguinte: nós acabamos de fechar com a China uma série de acordos e, aliás, que o Trump tem que prestar atenção, porque a China está entrando e está tomando mercado aqui no, no Mercosul. Exatamente. Agora, Toledo, só uma questão, que você colocou uma pergunta muito fundamental. Então, para quê? Né? Uhum. Esse para quê, ele é muito mais político hoje do que comercial. Isso sem dúvida nenhuma. Para os europeus, não é tão real que é só político. E aí a gente precisa entrar no outro capítulo do acordo, nos outros capítulos, que é a parte industrial, ou seja, da exportação, por exemplo, de carro, né? Que vai ter uma redução de tarifa para os carros, principalmente dos carros alemães, e por isso a Alemanha é tão interessada nesse acordo, e um outro capítulo que é de compras governamentais. O que é compras governamentais? Licitações públicas. Ou seja, quando abrir uma licitação pública numa escola no interior para lápis, uma empresa europeia poderia entrar nessa licitação e vender lápis, sabe, para essa escola. Então, para a gente também colocar em números, que é muito maior do que o número dos 60 Uhum. mil toneladas, o mercado de licitações públicas no Mercosul é de 140 bilhões de dólares por ano. E aí, claro, os europeus muito interessados nesse mercado também. Entendi. Bom, então, para fazer uma resposta àquela pergunta se o Brasil tem como ganhar essa guerra, pelo que eu entendo, o Brasil pode ganhar a guerra comercial, mas não vai ser via Mercosul, via União Europeia, vai ser com outros parceiros, é isso? Exato. Vai ser principalmente com os asiáticos, que hoje são os grandes motores da economia mundial. A Índia, que sim é uma economia que começa a tirar aqueles milhões de indianos da pobreza e que vão ser consumidores
nas próximas 2 décadas, entrando com muita força, é ali que o Brasil vai poder ganhar de uma forma muito mais clara do que na União Europeia. Então, Jamil, acho que você... uma pergunta assim, para você. Sim. É rápida, então. rápido. Essa guerra não é mais interessante para a Europa ganhar do que para a gente? Sem dúvida nenhuma, porque a questão, inclusive, é o argumento que a Comissão Europeia usa para os franceses, Thales, dizendo o seguinte: olha só, se nós não fecharmos esse acordo, você acha que o Mercosul vai ficar então, então que pena, não vamos comercializar com ninguém mais no mundo, porque os nossos amigos europeus não querem? Não. O que vai Pois é. acontecer, o que já acontece, a China pode ampliar, não só a China, mas os países da ASEAN, né, os países ali, Indonésia, Tailândia, etc., Singapura, esses países podem entrar de uma forma ainda mais contundente no mercado no Mercosul, e aí, claro, os europeus que já vêm perdendo espaço no mundo, não é no Mercosul que a Europa perde espaço, a Europa perde espaço no mundo, ela vai ficar ainda mais longe daquele continente que um dia não só foi colônia, mas que por décadas, eu diria séculos, fez parte da própria economia europeia. Ótimo. Então, a síntese que eu sugiro é: na guerra comercial, o Brasil tem mais a ganhar com a Ásia do que com a Europa. Sem dúvida nenhuma. Isso. Só precisa fazer o pessoal conseguir caber em 75 caracteres essa frase aí, mas Tira a aí União Europeia, põe a União Europe, põe o UE, né? Já vai. exato, dar uma roubada na Isso, sigla, né? Aquela isso, coisa de isso, isso, jornalista, tá certo? isso. Jamil, muito bom ter você aqui e volte sempre. Compre um casaco novo que eu tô achando esse daí tá meio levinho, viu? Tô Eu, preocupado aí. eu, Você eu... tá até meio fanho, acho que você vai ficar resfriado, toma cuidado. Obrigado. Parece a sua mãe. Não, minha mãe continua me dizendo exatamente isso, mas eu acho que o Toledo não entendeu. Eu vivo de esperança, meu caro, eu vivo de Ah, esperança, entendeu? E a esperança de que o entendi. inverno não chegue tão rápido, mas já chegou. Entendi, tá certo. Tá Tá certo. Não, tudo é que bem, você me provocou com o negócio da década de 60, eu resolvi tá tudo incorporar bem. o papel, Tá, entendeu? um a um, um a um. Um abração, Jamil, até a Tudo de bom. próxima.